Com imagens do Roberto Aguiar, estamos começando mais um programa.net. É o Roberto Aguiar, o Designator Driver da Agape Video. Se eu não falo isso no início do programa, ele me incomoda todo o programa fazendo sinais, etc. e tal. Nós estamos num outro local, não estamos no Box 21, mas um local que não é desconhecido de todos nós. Nós estamos na sede da Safe Web aqui em Porto Alegre. Está nos recebendo o seu presidente, o Luiz Carlos Zancanella, e com ele o Luciano Cheve, que é o gerente comercial, gerente de canais da Safe Web. E nós vamos conversar sobre projetos na área de TI, certificação digital. Cada vez cresce mais, cada vez mais as pessoas precisam mais da assinatura eletrônica, a assinatura do certificado digital. Inclusive hoje eu descobri, Zancanella, eu estive aqui renovando o meu eCPF e descobri, gente, que dá para agora, eu boto ali o meu PIS e eu consigo fazer pagamentos, né, no INSS, é isso, Zancanella? Exatamente. O certificado digital tem uma série de aplicabilidades e essa do INSS é uma delas, que cada vez mais novos serviços vão sendo disponibilizados com o uso do certificado digital, exatamente por causa da segurança que ele atribui, né? Então, eu fiquei sabendo, você que é empregador doméstico, que tem algum empregado considerado doméstico, alguma secretária que trabalha para você, pode fazer o pagamento do fundo de garantia e de outros tributos também, usando esse certificado agora. No caso aí da conectividade da Caixa, fundo de garantia. Essa é a finalidade. Que já é uma grande coisa, facilita a vida de todos nós, né? E quando eles resolverem essa encrenca toda, envolvendo os empregados domésticos, de como vai se fazer o pagamento, né? Se pode fazer um pagamento só do INSS, do Fundo de Garantia, mais o seguro, resolvido isso aí, vai ser uma coisa maravilhosa. Você paga na Caixa direto, você bota o seu certificado digital, sai tudo com assinatura digital e tudo tranquilo. Mas, Zancanella, quais são as novidades que estão rolando na área de certificação digital e iniciativas que tu acha interessante a gente conversar nesse momento? A grande novidade na área de certificação digital é, sem dúvida nenhuma, o certificado de atributo. O certificado de atributo ele foi homologado pelo ITI, pela ICP Brasil, em dezembro de 2012. Então, portanto, é recente, é menos de 6 meses. Já tem a obrigatoriedade de uso de certificado de atributo para os estudantes comprarem ingresso, que foi na Copa das Confederações. Para comprar meio ingresso já tinha que ter certificado de atributo, que, aliás, a FIFA não cumpriu a lei e por isso está levando o processo. Isso é bom para os brasileiros aprenderem. A FIFA também não cumpre lei. Não cumpriu. Né? Se ela não cumpre, eu não sei, mas ela não cumpriu essa lei e está tendo um processo sobre ela por não cumprimento da lei do meio ingresso com certificado de atributo. E para a Copa do Mundo, o ano que vem, também os estudantes, para comprar o meio ingresso, têm que apresentar a sua carteira de identidade com certificado de atributo. O certificado de atributo ele vem para qualificar as pessoas, para dizer que o estudante realmente é estudante. Então ele vai resolver uma série de problemas que se tem hoje, né, de questão de identificação, de qualificação das pessoas dentro do Brasil. Essa é uma grande novidade que tem. Atrás dele está vindo uma série de soluções, uma série de sistemas com uso de certificado de atributo. Por exemplo, o Ministério do Trabalho está reformulando a carteira de trabalho para fazer a carteira de trabalho eletrônica com o certificado de atributo. Vai ser uma nova carteira de trabalho que vai ter com certificado de atributo. O Ministério da Cultura está lançando o Vale Cultura com o uso de certificado de atributo para garantir a segurança. A questão da jornada, garantia de jornada do descanso, a lei do descanso para a jornada do caminhoneiro. Também o sistema de monitoração vai ser com certificado de atributo. O Vale Recomeço, que é aquele vale para garantir que deficientes químicos façam tratamentos pelo governo, também com certificado de atributo. Uma série de aplicações que vêm por aí com o certificado de atributo já fazendo. No nosso escopo aqui na Safe Web, nós estamos trabalhando num projeto com a Prefeitura de Canela, que é a Administração Municipal Sem Papel. A Administração Municipal Sem Papel ela visa eliminar toda a circulação de papel
da administração municipal, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto autarquias, nos 3 níveis dentro do município. E todo esse projeto ele é feito com base em certificado de atributo. Por que o certificado de atributo? Porque o certificado de atributo, além de ele qualificar as pessoas, os funcionários, dizer quem é quem pode, o que dentro da prefeitura, o que ele pode fazer, ele tem validade jurídica implícita, porque ele é assinado com certificado digital. Então já é um documento que você insere dentro do processo administrativo, já um documento com garantia de validade jurídica, substitui o papel, tem que manter a validade jurídica, e com segurança. Isso é importante. Então esses são alguns dos projetos que a gente está fazendo aí. Mas, Zancanella, o sonho de consumo nosso, da área de TI, há anos, há décadas, a gente quer eliminar o papel, quer reduzir a impressão, que é um custo enorme, e não é um custo só para a empresa, é um custo ecológico, né? São árvores que são derrubadas, é calor, né? As impressoras a laser, é calor também na geração dos cartuchos, do jato de tinta, é o gasto da energia da impressão, é o nosso sonho de consumo, mas é uma dificuldade muito grande que, desde os anos... Vamos lá, Zancanella. Final dos anos 80, tentamos começar a implementar, tirar o papel numa empresa, porque não é fácil, não tem a colaboração do outro lado, dos seus clientes, dos seus fornecedores, do poder público. Como fazer se nós não tivermos um marco legal, uma legislação dizendo, olha, como foi do certificado digital? Olha, a partir de tal data, só se pode fazer determinadas coisas eletronicamente. E assim vai, tu pode estabelecer um prazo de 10 anos. Eu me lembro da confusão que foi a mudança dos pinos das tomadas aqui. Daqui a pouco se fez isso aqui. Eu acho que isso foi acordado há 15 anos atrás e entrou em vigor há uns anos atrás, e alguns deputados queriam, não, tem que acabar, que isso é um absurdo, vai quebrar a indústria nacional. O pessoal sabia há mais de 15 anos que ia mudar. Nós íamos ter um padrão internacional, claro que dentre os vários padrões, tu vai lá na China, né, Luciano? Aquele padrão lá, aquele padrão inglês é maluco, né? E Hong Kong é um terceiro, né? É um terceiro padrão, né? O padrão da China é um, de Hong Kong, aquele enorme, de 3 pinos dele. 3 pinos mais robustos, né? É muito robusto aquilo lá, é enorme aquele negócio. Quem traz algum equipamento de lá tem até dificuldade em achar aqui um adaptador, porque tu precisa, na verdade, colocar um T aqui no adaptador para a nossa tomada, e tu não consegue. Então, quer dizer, tem algumas lojas especializadas que têm esse produto, mas não é muito fácil. Nós usamos um misto de padrão europeu, né? Só que assim, ó, na Alemanha, por exemplo, tem 2 padrões, né? Aquele redondo chato de encaixar, né? E o tipo nosso, que a gente está utilizando, que tem toda uma ideia por que foi desenhado daquele jeito, por que as tomadas agora são em relevo, que você tem que colocar o pino para dentro, porque dava choque nas crianças, se descobriu aquele... Então, e por que só a pontinha do pino tem metal e o outro pedaço tem plástico, é isolado? Pelo mesmo fato, tu puxa, quer dizer, quando a criança arrancar a flecha da tomada, puxou um pouco, não vai levar o choque. E se puxar mais, já não tem mais o contato. É isso aí, né, Zancanella? Exatamente. Mas voltando à tua pergunta, de que o anseio de eliminar papel vem de muitos anos, e precisava um marco, o marco existe. E o marco existiu, que é exatamente a questão da certificação digital em 2001, que deu validade jurídica aos documentos eletrônicos. Até então, você podia fazer esforços e minimizar o uso de papel, mas você não conseguia fazer com que substituir documentos com validade jurídica, porque não havia um mecanismo, não havia lei da validade jurídica dos documentos. E essa lei entrou em 2001. Aí você vai dizer, tá, mas nós já estamos em 2013. E as coisas ainda não aconteceram. Realmente aconteceram com uma velocidade menor do que imaginada. Em 2001, quando Fernando Henrique lançou a lei da certificação digital e tornou válido documentos jurídicos assinados digitalmente, ele fez eu não sei exatamente o que é, um decreto, alguma coisa assim, não me lembro agora exatamente qual é o nome, de que a partir de 2007,
não haveria mais circulação de papel nos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais. Fernando Henrique baixou esse decreto, o Lula revogou. Realmente, em 2007, as coisas não aconteceram na velocidade que se imaginava. E não deu outro prazo? O Lula não deu mais prazo. Não, agora está em aberto, não tem prazo. Mas o que acontece? A iniciativa ficou por conta dos municípios, dos estados e federal. Em alguns órgãos federais está se eliminando bastante. Tu vê na questão, os órgãos, principalmente os órgãos da justiça, estão eliminando o papel. Processo eletrônico. Processo eletrônico, exatamente. E no estado também já tem alguns órgãos fazendo isso. E os municípios estão começando a fazer, ou têm esse anseio de fazer. Nós fizemos esse acordo com Canela, de que até dezembro nós vamos implantar o sistema sem papel em Canela. Mas por que isso é viável? Isso é viável exatamente porque agora tem uma legislação de que você consegue substituir o documento papel por um documento eletrônico. Então você tem legislação para isso. E outro grande marco, que para mim é um grande marco, é o certificado de atributo. Esse realmente, porque você imagina, o certificado de atributo, que já era uma necessidade, um anseio, uma solicitação da comunidade de informática já de muito tempo, que o ITI só veio agora homologar, você passa a ter um documento com padrão universal, que ele pode ser usado para qualquer sistema e com validade jurídica. Então, você não tinha esse documento antes. Agora você tem esse documento eletrônico com validade jurídica e padrão universal. E o interessante é que muita gente diz, mas eu chego num protocolo de um órgão público. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que levar minha conta de luz, eu tenho que levar um certificado de residência, ele vai tirar como é que eu vou botar? Vai transformar tudo em eletrônico? Gente, é muito fácil. Tu é só organizar esses pontos de entrada para o cidadão, você pode chegar lá e ele escaneia tudo, dá a validade jurídica, que já tem a legislação, assina digitalmente que aquilo confere com o original e deu. Começa o processo todo eletrônico. Você pode levar isso, se não tem acesso à internet, você leva um protocolo papel, mas se tem acesso à internet, pode, com o tempo, acompanhar o seu processo, inclusive receber e-mails de como está o andamento do processo. É isso, né, Zé Galera? Exatamente. E não só receber, como você passa a ter bases de dados de disponibilidade de documentos que são certificados de atributos de uma forma universal. Ou seja, você pode consultar qualquer órgão municipal, federal, com o mesmo padrão, da mesma maneira, com o mesmo princípio, e você vai ter lá as suas informações padronizadas. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Mas a gente quer tomar um vinhozinho, quer tomar uma champanhe, quer tomar uma cerveja especial. Essa época do ano aí os alemães gostam muito e os gaúchos gostam muito de cervejas mais encorpadas. Você leva o seu designator driver, é o motorista do sorteio, da rodada, né? Então, e se você não tem nada disso, o Brandão dá um jeito. Chama o melhor motorista que tem aí, que é o motorista de táxi. Leva você até o box, depois traz de volta a sua residência com toda a segurança. Mas está aqui conosco também o Luciano Chev, que morou na China. O cara teve lá, hein? Não esticou os olhos, né? O que tu achou dessa temporada que teve lá, Luciano? A melhor experiência da China, Ricardo, foi o meu menino, meu guri, que nasceu lá. Ele nasceu quando? Quanto tempo ele veio lá? Pequenininho? Morou lá na China um ano, ele nasceu em 1 ano e meio praticamente. Né? Nasceu lá? Nascido lá.
na província de Guangdong, fica ao sul da China, próximo ali a Hong Kong. E é uma região onde tem uma colônia de brasileiros muito grande. Tem muitas empresas da área de Novo Hamburgo, eletroeletrônica, calçados, né? Na verdade, esse ramo de TI também, Shenzhen, que é uma cidade, a primeira cidade na divisa ali, quem cruza a fronteira de Hong Kong, é um polo industrial fortíssimo, né? Claro, infelizmente, com aquelas mazelas que a tecnologia às vezes coloca quando não controlada, né? Eles têm lá uma produção gigantesca, mas eles não têm, infelizmente, aí nenhuma preocupação, ao menos aparente, né, com a questão de poluição e meio ambiente. Então, isso aí, realmente, você chega ali, você toma aquele impacto, né, de um fog bastante grande e tal. Como eu falei, a China, isso são dados, né, estatísticos, a China é ao mesmo tempo o que mais polui e ao mesmo tempo é o que mais até se preocupa com essa questão do meio ambiente. Só que o mais polui está muito na frente, né? Então eles mais ou menos perderam o controle. Quem conhece Beijing, Pequim, né, é um horror, né? Aquele rio que passa lá, sim, o jeito que ficou, e tu acha que é um fog londrino que tem lá? Não, é poluição direta, como era São Paulo alguns anos atrás, né? Que a gente estava em São Paulo, via, mas o que é isso aí? É neblina? Não, neblina não, é pura poluição. Mas a região que tu tivesse tem uma das feiras mais antigas do mundo, né? A Canton Fair, né, tá entre as feiras mais antigas do mundo. Tem feiras antigas, muito antigas, com mais de 150, 200 anos, vivas ainda na Alemanha, alguns países da Europa, na Itália tem feiras muito antigas, mas a Canton Fair tem mais de 100 anos também, né? A Canton Fair é uma feira multissetorial e ela é tão grande que ela ocorre em 2 períodos anuais. Então ela se dedica a alguns setores durante o mês de abril, se eu não me engano, e em outubro tem uma outra Canton Fair, que aí então é voltada para outros segmentos industriais. E sem dúvida, até porque tu vê Guangzhou, né, que é a cidade onde cedia a Canton Fair, é uma cidade que facilmente aí deve ter quanto? 15, 16 milhões de habitantes. E é uma cidade média chinesa, né? Da nova China, né? Da China capitalista. Exatamente. Até porque a China tem essa característica, né? Ela não é um regime formalmente capitalista, mas na prática é extremamente capitalista, né? E na verdade... É um capitalismo de Estado, né? É um capitalismo velado, né? Acho que passa muito por aí. Mas a própria China agora a gente vem acompanhando, né? Ela vem, digamos, freando um pouquinho aí esse ímpeto, e a tendência aí de que essa força de crescimento aí de produção, ela migre aos pouquinhos aí para Vietnã, para Índia, para outros países ali que ainda não estão tão organizados, porque a China, quando eu retornei, que foi em meados de 2008, ela estava começando já a se organizar, sindicatos e tal, então com isso o trabalhador começou a ganhar alguns direitos e isso aí começou a dar um impacto bastante grande. Agora fazem 5 anos, então agora talvez a China está começando assim a se aproximar um pouquinho do nosso nível de essas dificuldades diárias que os empresários têm na questão de administrar capital, mão de obra produtiva e tal. Então os custos estão aos pouquinhos aumentando. Eu acredito que ainda vai alguns anos, mas a China do futuro certamente vai passar ali por Vietnã, por Laos, a própria Índia que eu te falei, né? E se engana ainda quem vende aquela história que na China tem trabalho escravo ou só tem trabalho escravo. Não é mais assim há algum tempo. Em função, eu tive lá numa feira, eu conversava com chineses e com o pessoal de Formosa, tá? E da Coreia. A influência do teu concorrente, Coreia, Formosa, né? Taiwan, com a China, começou a, entre aspas, contaminar o trabalhador chinês, né, e o próprio empresário, que começou a ficar difícil conseguir gente, porque ele começou a exportar o trabalhador para esses países que pagavam mais, né? Sim. E daí teve que subir o valor do pagamento. Mas isso dá um programa inteiro para a gente falar da China. Mas, Luciano,
Tu estás como gerente de canais aqui na SafeWeb. Qual é a tua missão? Nós recentemente fizemos uma divisão aqui interna, Ricardo, e a gerência de canais ela visa prospectar novos mercados e estar mais próximo dos mercados onde a gente já atua. Atualmente estamos em 12 estados do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul são aproximadamente 60 municípios e a gente não quer somente estar com um parceiro local. A gente quer entender como é que funciona cada localidade e trabalhar para que essa localidade perceba nesse parceiro as mesmas condições, as mesmas linhas de trabalho que a SafeWeb emprega aqui em Porto Alegre, na nossa sede, nesses parceiros também. Então é um trabalho de fidelização, de rentabilização, tentar deixar o parceiro mais próximo da comunidade local, rentabilizar esse parceiro também e enfim, colocar, o que eu sempre insisto nesse termo, é o DNA SafeWeb, que o Zancanella aí há bastante tempo trabalha com a nossa equipe, divulgar esse DNA, deixar com que todos tenham essa percepção de que o valor está no atendimento, o valor está naqueles pequenos detalhes que fazem o cliente se sentir de fato bem atendido, bem acompanhado durante o processo, durante a experiência dele conosco. Tu falaste 60 municípios aqui no Rio Grande do Sul, 12 estados em que atua a SafeWeb. Quais são os números de representantes ou parceiros de negócio que a SafeWeb tem no Brasil hoje? Eu diria, para não errar, 120 parceiros mais ou menos estratégicos digamos, representantes nossos, né? Eu diria 120 cidades, 120 municípios aproximadamente, entre próprios e parcerias. Só que o Brasil tem 26, 27, 28 estados. Isso significa que a gente tem ainda muito a crescer. 6.500 municípios e a gente está em 120, né? Então, mas um dia chegam lá, né? O desafio é gigantesco, né? Mas se a gente conseguir chegar próximo a isso, certamente vamos estar muito contentes. Mas o importante, né, Ricardo, não é chegar por chegar, né? O importante é chegar com esse DNA, com essa característica de fazer com que o cliente perceba valor em estar conosco. Esse acho que é o fundamental. Não precisamos chegar nos 6 mil. Aonde a gente estiver, se a gente estiver bem instalado, com essa cultura implementada, a gente vai estar satisfeito. E a ideia, o DNA SafeWeb associado a questões locais. Exatamente. É por isso que a gente criou essa gerência própria, para que eu possa, por exemplo, estar lá no interior do Pará, como estive agora há algumas semanas, e perceber que ali o DNA ele vai estar incutido, mas existem essas influências locais, até de deslocamento, muitas vezes você precisa pegar um avião, ou se for o caso, até de barco, em alguns casos, não foi o meu caso, mas entender essas peculiaridades para poder, enfim, buscar uma como é que é o termo, Luiz? Não é paralelo, é convergência, né, de interesses, convergência de negócios. Professor Zancanella, tem alguma novidade aí que tu está guardando na manga para essa segunda metade do ano? A nossa expectativa é nós nos tornarmos uma autoridade certificadora. Essa é a nossa grande expectativa e que a gente vai disparar o processo nessa metade do ano, agora daqui para frente. Então, esperamos que a partir do início do ano que vem a gente esteja já atuando como autoridade certificadora dentro da raiz do CP Brasil. Para quem não sabe, Zancanella, quando é que tu começasse nessa área aí? De certificação digital? Faz um tempinho. Faz um tempinho. Eu comecei a estudar essa questão de segurança da informação mais ou menos em 97, 98, por aí. Comecei a trabalhar com essa questão de criptografia, assinatura digital, essa questão. E a SafeWeb, desde 2001, logo em seguida a promulgação da lei da validade jurídica de documentos eletrônicos, a SafeWeb já começou a atuar nessa área. 2001, então.
Então vai lá, mais de 15 anos operando, e eu fui um dos primeiros usuários, né? Lembra, Zancanella? Nós botamos certificação digital para mandar e-mails naquela época, né? E engraçado é que até hoje ainda o e-mail não decolou, né? O uso de certificado no e-mail ainda é restrito, né? Algumas poucas empresas utilizam, algumas iniciativas pessoais, mas não tem decolado muito, não. Até a gente teve recentemente aí a questão da espionagem da informação, né? Bom, é aquele negócio. Bota o certificado, né? Bota o certificado, você está protegido, né? O Bin Laden não fez toda a trama do 11 de setembro baseado com e-mails trocados através de certificado digital, sigilosos. Eles fizeram aquilo. Então, os Estados Unidos não conseguiu detectar a invasão antecipadamente, o ataque antecipadamente, né? E se você fizer isso, você vai se proteger, vai estar protegido. Então não se protege quem não quer. Mas o cidadão não é a questão, né, Orlandini? O que deixa nós brasileiros indignados é que as nossas forças armadas estão acusando os Estados Unidos de espionagem. Ora, mas as forças armadas têm que pelo menos saber que elas têm que se proteger, né? Então, se eles estivessem protegidos, eles podiam se preocupar. Então, isso é o que deixa a gente indignado. Bom, e mais que agora os antivírus já sabem que não alteram, não assinam no final do e-mail e alteram o conteúdo do e-mail, né? Que foi uma das coisas que a gente descobriu, um defeito que tinha nos antivírus, né? Que eles botavam uma assinatura, esse e-mail foi verificado com tal antivírus. Bom, isso tudo mudou, mas isso dá outra conversa, outro bate-papo. Eu quero agradecer ao Luciano e ao Zancanella por participar de mais esse programa. Esse é o Ponto.net.